Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. Como sempre, nós estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo de qualidade. E o nosso propósito, nosso objetivo aqui é trazer sempre a vida na vida, onde a gente conversa, onde a gente compartilha experiências, onde nós compartilhamos testemunhos. Nós sabemos a importância do testemunho. Testemunho quer dizer fazer de novo. E quando nós temos alguns testemunhos, isso traz uma esperança no nosso coração de nós podermos viver algo novo em alguma área da nossa vida, porque Deus sempre pode fazer. E eu quero te convidar já, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. E enquanto você estiver ouvindo esse podcast, esse compartilhamento, a gente está com um convidado aqui muito especial para nós. Enquanto você estiver ouvindo, anota, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Essa é uma ferramenta do YouTube que a gente tem entendido na nossa geração e tem tocado a nossa geração. E a gente entende que esse momento de compartilhamento, e você pode nos ajudar a fazer isso como? Compartilhando. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, e quando nós fazemos isso, nós estamos evangelizando, nós estamos pregando o evangelho através de somente um compartilhamento. Então eu quero te convidar para isso, para que você possa fazer isso, nos ajudar. E envie para o máximo de amigos. Quando você finalizar esse podcast, alguma experiência que te marcou, alguma coisa que Deus falou no teu coração, compartilha com o máximo de amigos. O nosso propósito é estabelecer o governo de Deus através dessa plataforma e trazer também a realidade da vida cristã, experiências, momentos, circunstâncias e situações. E nós entendemos isso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E nós estamos aqui nessa noite com o nosso brother André Ruben, meu amigo. Glória a Deus. Sandrão, tamo junto. Ele vai se apresentar aí para vocês, galera. Fala pessoal, meu nome é André. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. O Sandrão, chamo de Sandrão aqui. Sim. Meu brother, a gente se conhece já faz algum tempinho, né? Muitos anos já. Fizemos bastante coisa junta e é interessante como Deus, ele conecta, né? Algumas Sim. pessoas. E a gente se conectou de uma forma super simples, mas que realmente é algo que fez a diferença, né? E a forma como a gente tem caminhado, o Sandro tem caminhado aí no seu ministério, na sua vida, na sua pegada, né? Ele é bem agitado, quem conhece, né, sabe? Bem, bastante. Eu já sou mais tranquilo, Sim. mas a gente tem uma amizade muito profunda, né? Sim. Bom, vou falar um pouquinho de mim, Sim. vou pensar aqui, vamos ver. Meu nome é André, né? Não precisa falar a idade, né? Melhor não falar a idade. E hoje hoje desde sempre estive aqui em Cristo Centro, a Casa Apostólica Cristo Centro, para quem conhece, né? Nasci, cresci ali. Hoje trabalhando efetivamente no corpo de pastores e pastorado ali da igreja, Sim. né? E trabalhando em diversas frentes, né? No sentido de hoje existe uma preocupação com a preparação, né? Da nova geração, de quem vai assumir os próximos passos da igreja. E eu tô nesse bolo aí, tem sido maravilhoso, né? Bom, minha profissão, né? Eu sou engenheiro civil, né? Teólogo formado, né? Eu e o Sandro, a gente estudou junto, teologia. Muitas coisas boas, experiências. Coisas boas, discussões altamente doidas, Sim. Professores mais doidos ainda. Sim. Mas que formou muito bem a gente. Sim, com né? certeza. Deu um start, assim, para essa paixão que é conhecer a palavra de Deus, né? E, assim, tenho trabalhado mais efetivamente agora, nesse último ano. Deus tem me levado a alguns lugares e a gente vai compartilhar, né, um pouquinho. Creio que a gente vai falar um pouquinho aqui. Sim. E tem sido, assim, maravilhoso. Eu acho que a minha profissão de engenheiro é uma parte de quem eu sou, mas realmente a minha parte maior é poder servir a Deus. Glória a Deus. E tá trabalhando, né? Trabalho hoje na minha casa, todo mundo, né? Tá servindo a Deus, né? Meus pais, né? Acho que a galera conhece, meus irmãos, então estamos trabalhando bastante forte aí.
E é interessante, pessoal, que a gente se conheceu dentro de um seminário teológico. E a gente começou ali, a gente criou uma conexão muito boa. E a gente começou a viver várias experiências incríveis. A história do André é uma história incrível de vida ministerial. Então eu quero te incentivar aqui. Fique até o final desse podcast. A gente vai compartilhar muitas coisas interessantes aqui. E André, a primeira coisa assim, cara, que eu vejo que me surpreendeu muito com a tua história quando eu te conheci, foi a história de como você conheceu Jesus, como foi o seu encontro com Jesus, mediante a tudo isso que você viveu com a tua família, essas viagens missionárias, quando vocês foram para outro país, tudo isso. E uma das coisas que me surpreendeu muito e me marcou muito foi as suas experiências ali mesmo pequeno, desenvolvendo ali relacionamento com Deus, já a semente do reino sendo plantada dentro de você. Conta pra nós a tua história, como que foi, como que você chegou naquele momento que você entendeu que Jesus era o teu Senhor, teu único e suficiente Salvador. Conta pra gente. Quem é filho de pastor, quem nasce na igreja, eu acredito, né, mesmo bem cedo a gente conhece Jesus Cristo. Sim. Né? Mas quando a gente realmente começa a viver de uma forma diferente, isso é um processo. Por quê? Porque Jesus Cristo é alguém que sempre esteve com a gente. Sim. Agora, o Jesus Cristo que trabalha no pessoal, né? Sim. Que uma coisa eu tô no domingo na igreja, eu sei quem é Jesus, mas eu conheço Jesus Cristo pessoalmente, eu tenho uma experiência pessoal, cara. Né? E na minha vida foi um processo, né? A gente nasce, eu nasci num lar cristão, obviamente, e filho de pastor, ele sempre vive o ministério junto. Sim. Né? E meus pais, eles sempre foram muito sábios, né? Em como ensinar a gente, em como a gente ter as nossas próprias experiências. Sim. E desde pequeno, eles sempre incentivaram a gente a buscar. E aí o meu trajeto de conhecer a Jesus Cristo, eu acho que foi um processo. Né? A gente começa a viver a nossa vida e, cara, eu me batizei cedo, com 12 anos eu estava me batizando. Glória a Deus, cara. Né? E antes disso, assim, tive experiências muito fortes, né, de realmente entender quem é Jesus Cristo. Sim. Né? E pelo fato de eu sempre estar com pessoas um pouco mais velhas do que eu, a gente acaba amadurecendo um pouquinho mais rápido, né? Sim. E desde pequeno, experiências de momentos de curas, libertação, transformação de vidas. E fica até muito fácil a gente aceitar, né? Sim, Jesus Cristo. Sim. Né? Experiência pessoal de como Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Sim. Então a minha conversão pessoal, eu ainda era criança, né? E eu lembro que eu queria muito ser batizado, né? A gente fala ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Meu Deus! Isso é um momento marcante. Na minha vida também foi assim, cara. E eu ia em vigília. Nossa! E eu lembro até hoje, foi assim, uma experiência muito doida. Quantos anos você tinha nessa época, André? Ai, cara, acho que eu tinha uns 10 anos. 10 anos. Tinha uns 10 anos. De repente você foi despertado? A gente tava numa pegada muito forte lá, na igreja geral. Toda a galera nova, assim, desde da galera que tá vindo, começando a entrar na adolescência. Sim. Né? De realmente isso querer você tá no Brasil ou você já tava em outro país? Eu tava no Brasil, né? Sim. A gente veio pro Brasil, eu era novo. Sim. Né? Meus pais foram pra Guatemala. E aí você nasceu no Brasil ou na Guatemala? Na Guatemala, né? Lá na Guatemala eu nasci. Quem nasce na Guatemala é? Guatemalteco, guardem, porque já me chamaram de guatemaliano, guatemalense. Boa. E a minha história lá na Guatemala é bem legal. Né? Eu, obviamente, não me lembro, Sim. Mas é muito forte porque eu nasci prematuro. Foi um terremoto que teve na Guatemala. Né? Lá é um lugar que tem muito terremoto. E aí a bolsa estourou. Nossa, cara. E aí
foi um terremoto forte que deu. Né? Não vou falar a data, porque revela muita coisa, revela a minha idade. Mas faz tempo. E minha mãe foi pro hospital. Meu pai não estava, meu pai estava num dos pueblos que a gente fala, que é uma aldeia ainda existe muito isso na Guatemala, de pessoas que têm uma descendência indígena, ascendência indígena muito forte. Tava pregando evangelho. Sim. E minha mãe tava sozinha. Sim. Levaram ela pro hospital, né? Eu não tinha nem 8 meses ainda. Né, você é o primogênito, né? Eu sou do meio. Você é o do meio. A minha irmã, a Elisa, é mais velha, ela tinha 2 anos na época. Sim, entendi. E aí minha mãe foi correndo pro hospital. E na época, não vou revelar, mas não tinha celular. Meu Deus. Mal tinha telefone fixo, né? Então foi difícil pro meu pai ficar sabendo. Alguém teve que ir lá num pueblo, e às vezes 4, 5 horas. E aí entendam, nos final dos anos 80, o sistema de saúde num país como a Guatemala, América Central, é difícil. Era muito complicado. Sim. Tanto é que assim, eles erraram, inclusive o meu tipo sanguíneo. Nossa, cara. É que Deus foi muito maravilhoso, porque no final das contas, o meu tipo sanguíneo é o receptor universal. Meu Deus, mano. É uma coisa muito doida, né, cara? E eu precisava realmente, porque como eu nasci prematuro, no hospital que eu fui levado, eles não tinham como fazer a cesárea na minha mãe. Ela teve que sair, foi para um outro hospital, e aí foi cesárea, aí colocou numa incubadora. Os médicos diziam que eu não sobreviveria, porque além de ser muito, né, pequenininho, eu era prematuro, não tinha desenvolvido completamente meus pulmões, e a oxigenação do cérebro ainda não era, né? Sim. E aí os médicos falavam que se eu sobrevivesse ia ter sequelas. Sim. Né? Não sei, eu espero que eu não tenha. Até hoje nunca apareceu nada. Glória a Deus, né? E assim, meu pai ele conta pra mim que ele orava assim, madrugadas, né? Porque foi um mês aí. Né? E tanto que os médicos se surpreenderam. E nessa época, André, os seus pais eles estavam morando na Guatemala como missionários. Eles foram para Guatemala como missionários e lá eles já estavam como pastores da Igreja Cristo Centro em Guatemala, que foi a primeira Cristo Centro. Legal. E eles já eram pastores de Cristo Centro na época. Sim. Né? Mas é que assim, é muito diferente como funciona lá. Sim. Né? Lá você começa, né, tudo bem, auxiliar pastoral e entra como pastor, só que lá é um país pequeno, só que tem muitos pueblos, né, povoados. Sim, sim. Né? Eu disse aldeias, mas vão em povoados, que são pessoas que mantêm uma tradição, né, a cultura da tradição do país. Sim. E aí, que é uma cultura ainda muito maia, eles têm muito, né, os trajes, é muito bonito, né, eu estive lá recente, é muito bonito. Sim. E então, assim, eles até podem ir para a cidade e tudo, mas eles não saem desses povoados. Sim. E aí, na época, nos anos 80, o evangelho, ele tinha que chegar lá. Sim. Hoje, no país inteiro já existe, né? Já é bem diferente, mas ainda existe essa questão dos povoados. É muito legal, eles mantêm, né, essa cultura. Sim. E assim, né, é cultura diferente, né? Um país diferente, né? Tudo diferente, né? Tudo é muito diferente. Hoje, como eles estão próximos ali dos Estados Unidos, tá atualizando. Tá bem americanizado lá, sim, né? Sim. É bem legal, tá muito bonito. Tanto é que a vida é muito fácil lá, né? Sim. Assim, não é fácil em lugar nenhum, mas é mais fácil. Sim. Né? Economia, esses detalhes, tá bem melhor lá. Sim, sim. Né? Eles, logicamente, assim, a diferença de moeda existe, né? Sim. Até o real vale mais.
Mas a qualidade de vida lá hoje é muito boa. Boa. Tem shoppings em todo quanto é lugar, lojas americanas, né? Não literalmente as lojas americanas, mas lojas Sim, americanas, sim. de marcas americanas, Sim. muitos restaurantes americanos. Sim, É um país que está em desenvolvimento, sim, né? Ele é um país essencialmente agrícola, sim, é o forte deles. sim, Né? Tanto é que quando houve o avivamento lá em Guatemala, nos anos 60, 70, foi um avivamento que, inclusive, na produção, né, da terra fez diferença. Eles têm, cara, você vai lá em Amolonga, que é o lugar que houve o grande avivamento, meu, uma cenoura é um negócio gigante, assim, é fora do normal. Isso é uma coisa que eu acho que, tipo assim, é muito importante que você tá falando, porque normalmente a galera, eles relacionam avivamento só com uma sensação espiritual. E a gente percebe que hoje, na nossa geração, a gente percebe muito isso acontecendo. Ah, não, eu tive uma experiência, eu queimei por Jesus. E claro, de fato é uma experiência, mas o verdadeiro avivamento, ele traz uma transformação na sociedade. Com Por certeza. exemplo, dentro da área agrícola, você percebe, tipo, os alimentos, tipo, de uma forma abundante. Por quê? Porque houve um avivamento. Sim, sim. E você percebe também, quando a gente vê as histórias dos grandes avivamentos, você percebe sempre isso culminando, ou seja, materializando a vontade de Deus, frutos do reino de Deus, nos locais, e não só uma experiência, não só uma Sim. visão, uma revelação, mas isso gera uma transformação na sociedade. Recentemente, eu não sei nem se eu comentei com você, a gente estava na Argentina e a gente estava vendo a história de um grande avivamento que teve lá. E aí, o que aconteceu no resultado desse avivamento? Era uma cidade, Rosário, que o nível de crimes na cidade, ele chegou a ser 0%, cara. Sim. Por quê? Por causa do resultado de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Sim. E nessa época que você está falando da Guatemala, sua mãe e seu pai, eles já tinham ido, e vocês já estavam morando lá quando teve esse avivamento, ou eles foram bem depois? Eles foram depois, né? Tanto é que o fundador, né, de Cristo Centro, o apóstolo Norman Parrish, ele esteve presente nesse avivamento. Sim, sim. Né? Como foi final dos anos 60, início dos anos 70, meus pais não estiveram, né? Eles foram aí no final dos anos 80. Que esse apóstolo Norman, ele era o mentor do seu pai? Ou ele era... Ele era o pastor do meu pai, né? Ah, entendi. Porque quando meu pai ele decide ir, ele estava debaixo de uma cobertura de uma igreja. Sim. Né? E aí houveram dificuldades. Deus começou a direcionar. E aí ele tomou a decisão de ir para Guatemala, largou tudo, vendeu tudo que tinha. Meu Deus, cara. E assim, tudo que tinha. Eles tinham sim algumas coisas. Tinham apartamento, tinha carro, tinham boas profissões. Reino. Claro. Né? Meu pai, ele inclusive nem terminou o seminário teológico aqui. Porque quando Deus chamou, eles foram e terminou lá. Meu Deus, que louco isso. E assim, realmente o avivamento que houve lá, e é interessante você dizer isso, porque também lá a criminalidade chegou a 0%. Meu Deus. Eles estavam transformando as cadeias em outras coisas, porque não tinha preso. Sim. Né? Era uma cidade que existiam muitos embriagados ou alcoolizados, né? Pessoas que tinham vício no álcool. Sim. E chegou a 0%. Meu Deus. Né? Quando Deus realmente vem com o avivamento, ele transforma as esferas da sociedade. Sim. Né? Sim. Em todas as esferas. Sim. Né? Então, realmente, é muito importante a gente entender que quando Deus traz um avivamento, pautar isso, né? Ele vai transformar tudo. Né? Tanto é que assim, e aqui fica algo pra gente começar a pensar. Sim. Um pouquinho antes da pandemia, né? E quando houve o Descende, não sei quantos tiveram a oportunidade de estar e participar e ver, né? Algo estava se iniciando ali. Sim.
né? E Muitos tênis levantados. sim, Sim. meu, 3 estádios cheios. Sim, sim, É loucura. E não foi só em São Paulo. sim, sim, Deus estava começando alguma coisa e aí vem a pandemia. Pá! sim. Eu acho que Satanás, ele tem ali, né, uma tentativa de começar a segurar o mover de Deus. Óbvio, Lutar contra não isso, tem né? como parar. Não tem como Ele parar. pode até dar uma enrolada ou dar uma retardada, dar uma Sim, segurada. lutar contra. A vontade de Deus, ela sempre vai ser cumprida. Sim, Né? Tanto é que muito bom você falar isso. se a gente pega, né, e quando há situações de avivamento, a sociedade tá não existe mais para onde ela declinar. Sim. Houve um grande declínio e aí Deus vem, transforma, Deus vem e muda. Sim, Né? E eu acredito que no Brasil isso ainda vai acontecer. sim, Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. tempos que irão Piorar. piorar e não vai ser pouco. Sim, E eu acho que isso vai levar realmente, né? Infelizmente, as pessoas buscam a Deus no momento de dificuldade. sim. As pessoas parece que é uma parada assim que quando chega no momento da dificuldade, todo mundo começa a colocar a mão na consciência, né? É, E, lembra tipo, quem é refletir, Deus. né? Lembra quem é Deus. Exatamente. Porque no dia a dia lembra de Deus quando às vezes conquista alguma coisa, peraí que eu vou postar no meu Instagram. Exatamente. Né? Deus, olha, Deus me abençoou. Que, não é sorte, é Deus, né? Nunca foi Não sorte, é? sempre foi Deus. Só para poder ter mostrar, né? Digamos assim, colocar lá no Instagram. Não que seja errado, Sim. mas aonde tá o coração dessa pessoa? Cara, e você falando isso, uma vez, recentemente, eu tava conversando com um discípulo, a gente tava fazendo um discipulado, você falando isso, eu me lembrei de uma coisa importante. E eu falei assim pra ele, cara, você já percebeu que o teu cristianismo, ele é um jovem muito de Deus, e eu falei assim, ele funciona muito quando você ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. Só que, por que ele não funciona na tua vida financeira? Falei pra ele. E ele parou e começou a refletir. Ele, cara, pior que é verdade. Eu falei, por quê? Porque você acha que muitas vezes o teu evangelho ou o teu Deus, ele é um Deus que só age nas coisas espirituais, mas ele é muito mais do que isso. Claro. Então, por exemplo, resultados de avivamento, como a gente está falando aqui, você tem uma agrícola elevadíssima. Você tem uma agrícola, na verdade, abundante para um país. E de um país que não estava produzindo. Exatamente. Não estava produzindo. Isso é muito interessante, o André, que você está falando, porque você percebe uma coisa. Quando Deus, o livro de Gênesis, ele vai falar o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o que fica muito claro é que ele fala assim, ó, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus ele não precisa de um cenário favorável para poder trazer a manifestação e a materialização da abundância de Deus na vida de uma pessoa, né? Com certeza. Como você está falando em relação ao avivamento, né? Quando a gente entende que a nossa atitude no natural, ela reflete no sobrenatural. Meu Deus, muito bom isso. A gente começa a agir de forma diferente. Sim. Que aí eu começo a olhar para mim também e eu reflito, será que a minha atitude, em primeiro lugar, óbvio, glorifica a Deus? Sim. Mas até onde a minha atitude ela influencia a minha própria vida, né, no âmbito da sociedade, na minha vida pessoal, na minha vida financeira. Sim. Né, e eu não tenho como separar um do Exatamente. outro, a minha vida Isso natural chave. da minha vida espiritual. Isso é muito chave. Não tem como eu fazer essa diferença. Sim. Uma não caminha sem a outra. Sim. Né? Eu não tenho como chegar pro meu espírito e falar, me dá 5 minutinhos que eu vou ali e já volto. Sim. Dá uma desviada e voltar. Não tem como. Não tem como. Né? Então a gente realmente precisa ter. Só que como é que eu vou ter isso? Eu só vou ter isso tendo uma relação de intimidade com Deus. Ou buscando ter uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Sim. Sim. Diária. Sim. Né? Porque daí é aquela coisa. Um exemplo mega simples. Às vezes você está conversando com alguém e você conversa, fala um montão de coisa, e você sai daquele lugar, você fica, nossa, mas poxa, eu não devia ter falado aquilo. Sim. Não devia ter
É uma coisa simples que o Espírito Santo tá falando para você, ó, numa próxima conversa para você, fala menos. Exatamente. Não fala tal coisa. Exatamente. Não precisa. Sim. O tratamento do Espírito Santo na nossa vida, ele é constante. Sim. Mas até que ponto eu tô aberto para que isso aconteça? Né? Na nossa vida financeira é a mesma coisa. Sim. Né? Eu tive que aprender também na minha vida financeira. Tem uma pequena empresa, você tem uma empresa. Sim. E a gente tende muito a querer fazer as coisas na nossa própria força. Isso é uma coisa que é um tratamento de Deus, né? Nossa, e não é fácil. Sim. É doído. Sim. Mas é libertador. Sim, com certeza. Quando a gente entende que, lógico, eu tenho que fazer minha parte, mas quem é a autoridade, quem é realmente quem provê pra mim, não sou eu, não é a minha força. Meu Deus, cara. É Deus. Você isso falando muda. isso, cara, isso daí é tão forte assim, porque inclusive a gente tava num culto de juventude no sábado e eu falei justamente dessa cultura de independência. Que você percebe uma coisa, né? Que é uma luta que a gente vive, né, André? Por exemplo, quando Adão, Deus ele encontra Adão após o pecado, aí o que acontece? Ele fala assim, ó, a partir de agora você vai comer do suor do seu rosto. Ou seja, você está por conta própria. Então o homem sai do governo de Deus, tanto que Gênesis 1, 2 e 3, ou 4, se eu não me engano, você sempre vai ver ele se reportando ao Senhor Deus. Depois que tem a queda, ele se reporta a Senhor só. Que na verdade, Senhor Deus é a divindade me governa. E aí, quando vem a queda, ele começa a se reportar como só há uma divindade, mas o governo acabou, porque o homem sai do governo de Deus. Você é o meu Senhor, mas eu decido a minha vida. Perfeito, é isso. E aí, o que acontece? Essa mentalidade humana, adâmica, caída, ela, por mais que a gente hoje somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e a gente está passando por um processo de transformação de mentalidade para viver todas como filhos amados de Deus, isso é interessante porque é uma luta do velho homem, do velho homem com a nova natureza de Cristo em nós. Por quê? Porque o velho homem, ele sai da presença de Deus, do lugar de governo, para um lugar de independência. Então ele fala assim, se eu não fizer, eu não tenho. Mas só que agora, dentro desse entendimento do evangelho, porque o evangelho eu não obedeço porque eu faço. Porque eu sou salvo por Cristo, eu obedeço. Então a graça de Deus me transforma e me faz compreender e viver a verdade do evangelho. Sim, mas ao mesmo tempo, Jesus, quando ele está pregando, ele vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer ou beber, porque existe um Pai de amor que cuida de você. Então, isso que você está falando é muito interessante, porque essa é uma luta que eu passei muitos anos por isso. Ainda enfrento isso. Nos momentos de que a gente passa de baixa nas nossas empresas, nos nossos negócios, a gente passa por isso. A gente se preocupa, assim, cara, né? Se preocupa, normal, você fala assim, natural. cara, como vai ser, cara? Eu preciso de grana, velho. E, tipo assim, eu tenho minha família, tenho várias de onde vai aparecer? De né? onde vai aparecer vir isso daí? Então, assim, isso é um lugar de insegurança que muitas vezes o velho homem, ele fala mais alto dentro de nós nesse aspecto. Mas é natural, né? É natural. Por mais que nós somos humanos. Sim. Né? No sentido de, realmente, Adão, que preocupação que ele tinha de alimento antes da queda? Nada. Nenhuma. Acho que ele nem imaginava que isso poderia existir. Exatamente, cara. Isso é forte. Entendeu? Roupa, então, pra quê? Sim. Entendeu? E então, assim, depois que ele cai, né, Eva, obviamente, também, existe, a natureza do homem muda. Sim. Ela muda. E aí é natural a gente se preocupar, porém, e eu me preocupo também, o que eu faço eu busco fazer o que Davi fazia, óbvio, não tô me comparando, mas quando ele diz, né, por que te afliges, ó minha alma, põe tua esperança no teu Deus. Sim. Ele tá dando uma ordem pra alma dele. Nossa, isso é forte, hein, Então, velho? assim, eu busco falar, eu não posso ficar assim. Eu tenho que fazer a minha parte e permitir que Deus faça a parte dele. Sim. Porque se eu
busco fazer a parte que cabe a Deus, eu não vou ter sucesso. Sim. Né? E realmente aquilo que uma palavra que eu trouxe, essa questão de dependência, essa dependência total em Deus. Sim. Quando Jesus lá em Mateus ele diz a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Cara, Nossa. isso quebra tudo. Sim. Porque né, o alimento, se alimentar é uma necessidade fisiológica. Sim. Eu não tenho como viver sem me alimentar. Sim. Então, o que Jesus está falando, fazer a vontade do meu Pai é parte da minha vida, é o que me alimenta, é o que me permite que meu corpo funcione Nossa. de maneira natural. Muito forte isso. Se nós não temos essa consciência de que nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai... Você percebe, só um parênteses, que ele está falando com os discípulos de uma forma material, mas na verdade ele responde no material, mas na verdade ele está falando no espírito, que é uma coisa que se materializa. Total. Isso é incrível. Total. Sim. Né? E quando ele diz... Lógico, o que ele está fazendo ali é uma figuração, né? Sim. Porém que fica bem claro que, poxa, eu posso trabalhar minha vida inteira, mas se eu não estou fazendo a minha vontade do meu Pai, Adianta. eu não estou nem me alimentando. Não adianta. Não é uma loucura? É. Então, quando nós entendemos essa dependência total, porque não é, Senhor, eu vou te entregar, eu me entrego a minha vida, mas essa área aqui, deixa que eu cuido. Sim, sim. Né? E então, ou muitas pessoas que eu tenho visto essa questão da ansiedade hoje é muito forte. Sim, cara. E às vezes a pessoa ela não consegue, porque a ansiedade é uma coisa que ela não acaba. Né? Você aprende a lidar com ela. Sim. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Tanto que Jesus, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos. Ele não fala por assim, coisa ó, alguma. É. Não é uma coisa de doido? Ele tá falando assim, ó, não tem um estilo de vida de ansiedade. Não andeis ansiosos. Ou seja, você pode ter momentos que você vai ficar ansioso, mas você não pode ter um estilo de vida de ansiedade, deixar a ansiedade te dominar. Exatamente. Isso. Sabe por quê? Porque aí você não dorme. Você não permite que... Você não consegue se alimentar direito. Sim. Você não vai permitir que a vontade de Deus seja feita. Você tá sempre acelerado. Acelerado, aí de repente você estoura do nada, mau humor, porque sua cabeça tá martelando aquilo, e aí você afeta a sua família. Entende? São várias coisas. Óbvio, não sou um psicólogo aqui para poder dizer, a gente estuda um pouquinho, mas né, é o que a cada dia a gente tem visto, que é uma área que Satanás ele tem, né? Por quê? É muito simples. Chega para alguém. Amanhã eu preciso te falar algo. Ou eu preciso falar com você algo muito importante. Nossa, o cara mas amanhã a gente se fala. O cara já começa a comer as unhas. A pessoa nem dorme. Sim. Né? E óbvio, não é um caso assim, mas ao decorrer da nossa vida, Satanás, ele tá. Né, os demônios, os espíritos malignos estão ao nosso redor. Sim. Então eles estão lá falando no seu ouvido, poxa, o que será que é? O que será que aconteceu? Será que ele vai fazer alguma coisa? Ou será que ele fez alguma coisa que vai te prejudicar? Sim. Né? Então, assim, a ansiedade, né? Jesus Cristo, né? O barco tava na tempestade, ele estava descansando. Isso daí é importante. Óbvio, não significa que você não vai se preocupar. Sim. Mas é você entender que, por mais que você se preocupe, porque a gente se preocupar não vai mudar a situação. A gente ficar ansioso não vai mudar a situação. Né? Ainda mais algumas situações em que só Deus pode mudar. Sim. Vejo uma coisa que você está falando, me veio aqui, o André, sobre Filipenses 4:8, quando ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, carregue diante de Deus os seus anseios com orações e súplicas, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o seu coração em Cristo. Eu vejo que, tipo assim, nessa geração existe um problema
de ter muita ansiedade. A ansiedade é excesso de Sim. futuro no presente, é pressa. E isso daí é uma chave. Por quê? Porque se você mergulhar na vida de oração e levar para Deus os seus problemas e as suas situações, ele está falando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Claro. Então, uma das saídas em relação à ansiedade é você se voltar para a oração. É você, por exemplo, você parar de pensar em resolver o problema e levar o problema para Deus poder resolver o problema. Sim. E a ansiedade, o excesso dela, né, leva a diversos problemas psicológicos, doenças psicossomáticas, né? E então é um mal muito sério. Sim. E não só isso, o esgotamento, né? O que é o esgotamento, o burnout, Burnout. né? Tem levado muita gente ao esgotamento físico, mental. E é realmente isso, quando Jesus fala, olha, o meu fardo é leve, né? Vinde a mim todos, Ele não tá na vós ansiedade. que estáis cansados, Sobrecarregados. né? E é exatamente isso, colocar sobre ele o nosso fardo, Meu aquilo Deus. que está pesando. Sim. O que está pesando? Meu, seja o que for, é essa relação. Só que assim, não é só atirar, não, porque Deus, papapá, não. Espírito Santo, conversa comigo, me A chave é o trata, Espírito Santo, né, cara? me trata. É. Aí é que tá, a pessoa ela já quer, né, pô, Deus, tô colocando aqui meu fardo, resolve aí. Sim. Mas isso tem que produzir alguma coisa na gente. Né? Deus, ele nunca vai fazer algo na nossa vida sem produzir algo. Sim. Então, assim, né, quando eu peço paciência, ele não vai te dar paciência. Vai te dar situações pra você. Ele vai te dar oportunidade para que você seja paciente. Né? Ele vai te desenvolver sempre, né? E é interessante isso, André, que recentemente eu tô fazendo alguns exames, até cheguei a compartilhar com você, por causa de pressão alta, de repente minha pressão começou a subir, e é importante isso. Por isso que o podcast aqui é importante porque a gente fala daquilo que a gente tá vivendo, né? Sim. Essas experiências. Sim. E olha só, recentemente, aí eu fui fazer os exames. Aí eu, tipo assim, cara, eu tipo, nessas transições de fazer exame, eu tô no carro pensando, e eu falei assim, Deus, eu tenho muitas coisas pra fazer pro seu reino, eu não posso ficar assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu preciso que o Senhor me ajude. Só que eu tô entendendo que o Espírito Santo ele tá trabalhando nessa questão de ansiedade. Até mesmo isso que você tá falando, você tá me ministrando muito. Tá falando nessas questões de ansiedade. Por quê? Porque eu sempre fui muito acelerado. E Deus tá me ensinando sobre esse aspecto. Nem parece. E aí, André, o que acontece? O Espírito Santo falou assim pra mim, Sandro, você precisa entender uma coisa, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mano, e o Espírito Santo foi começando, eu tenho pensado muito sobre essa questão de interação com o Espírito Santo. E eu comecei a falar com ele, eu falei, mas por que eu tô passando por isso? E cara, eu arrisco a dizer que eu comecei a ouvir Deus me dando uma explicação de um momento que eu tô vivendo. E o Espírito Santo falou assim pra mim, Sandro, pensa nisso. Se eu tô te ensinando sobre cuidado de saúde, qualidade de vida agora, porque provavelmente eu tenho muitas coisas para que você possa realizar no reino, porém você precisa criar essa mentalidade agora, porque você tem que essa disciplina agora, porque isso senão vai você te vai levar antes do tempo. Exatamente, isso vai te dar longevidade. Aí eu olhei para Renata e falei assim, glória a Deus por tudo. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, cara, você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo tá me falando aqui. Talvez esses momentos Deus está usando para me ensinar que eu preciso cuidar melhor da minha saúde, que eu preciso cuidar melhor da minha alimentação. E você começa a conectar as coisas. Há algum tempo o Espírito Santo já tem falado para mim sobre alimentação. Por mais que eu treino, eu gosto de esporte, sempre estou envolvido, mas ele tem falado muito comigo sobre alimentação. E aí você começa a perceber, o Espírito Santo está conectando aqui, cara. Isso que você falou é muito chave, porque a gente precisa entender uma coisa. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os momentos de dificuldade, mas a chave é, eu preciso ouvir do Espírito Santo, eu preciso parar diante dele e falar assim, Senhor, eu estou me sentindo assim, e eu preciso da sua ajuda, me trata. Mano, é exatamente o que você falou, me trata. Não, e assim, a gente não para analisar como as pequenas coisas, elas fazem diferença.
Porque, né, uma frase que todo mundo sabe que tudo que é exagerado faz mal. Sim. Né? E, digamos assim, vamos para a área da alimentação, comer exageradamente. Sim. Eu não tô falando de você sentar e comer um monte de coisa de uma vez. Mas, sei lá, quantas vezes na semana a gente come doce? É, cara. Né? O açúcar é um veneno? Ah, é um veneno. Você não necessariamente você precisa parar de comer, mas é o quão isso, né? E eu falei isso ontem. Você termina de almoçar, você já fica, meu, Docinho. quero um docinho, tô buscando um docinho. Docinho, paçoca. Tudo isso a gente não percebe, mas faz diferença. Sim. Tipo, né, a glutonaria. Sim, é Cara, pecado, né? não só um pecado, mas dá abertura para que espíritos abre uma brecha na nossa vida, Sim. para que outros espíritos ajam. Sim. Né? O mundo espiritual, e a gente precisa entender o mundo espiritual. E ele é estratégico, né? Deus, ele não dá ponto sem nó. Sim. Mas Satanás também. Sim. Óbvio que não dá nem para comparar. Sim. O que Deus faz, a vontade de Deus e as tentativas de Satanás. Sim. Agora, até onde eu tô esperto com isso. Sim. Né? Deus tá te guardando. Tá te mostrando uma situação, Sandrão. Você precisa cuidar da sua saúde. Sim. Por quê? Porque vamos fechar essa área da sua vida para que Satanás não tenha autoridade. Entende? Sim. E eu falo isso porque recente na minha casa a mesma coisa. Né? Na minha família, os meus pais, meu pai, né, teve que pôr stent recente no coração. A minha mãe, numa batalha também, a mesma coisa, com a questão de pressão. Né? Ela veio semana passada, sentou o filho, a gente foi no médico. Tá tudo certo, só meu colesterol. Vou ter que parar com tudo, não vou poder ir. Minha mãe, ela gosta de doce. Sim. Aí ela já tava triste que ela vai ter que cortar o doce. Sim. São coisas que também é natural com a idade. Não vou dizer no seu caso porque você é novo. Sim. Mas no caso deles também. Sim. Mas entende como Deus ele permite algumas situações para que também a gente se cuide. É. Porque os homens da Bíblia eles não tinham nada, cara, não tinha nada disso. Sim. Né? E viveram quantos anos? Não tinha carro, os caras andavam muito, isso era uma saúde incrível, né? Meu, depois ainda, né, da aliança com Noé, que Jesus disse que o homem não passaria de 120 anos. Sim. Você tem casos como Moisés que viveu 120 anos. E ainda, tipo, ali, ó. Cara. Com vigor, né? Que a Bíblia fala que ele morreu com vigor. Sim, porque com 120 anos eles chegaram ali já prestes a entrar na Terra Prometida. Sim. Perfeito. Isso mesmo. Ele andou, cara, 40 anos no deserto. Sim. Dos 80 aos 120. Sim. Cara, dos 80 aos 120 ele caminhou no deserto, não é uma coisa de doido? Uma coisa de doido, cara. E André, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Nessa experiência que você teve, e eu acho que é importante você falar sobre isso para muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, referente a experiências que você teve nessa idade. Porque normalmente os jovens ou os adolescentes, eles acham que Espírito Santo, dons do Espírito Santo, experiência, batismo é para quem é líder. Deus só fala com pastor, Deus só fala com líder, Deus só fala com missionário. Ah não, quem sou eu para Deus falar comigo? Fala um pouco disso, sobre essa experiência que você teve nos 10 anos de idade, que você recebe o batismo com o Espírito Santo, e aí você começa a ter fome por Deus, e fala um pouco sobre isso. É bem legal, porque realmente é isso. Né? Um líder, obviamente, ele vai alcançar isso porque ele tem essa determinação. Sim. Né? Mas a verdade é que Deus chamou todos. Sim. Ele deu, né, Efésios 4, ele deu dons aos homens. Sim. Ele deu dons só aos líderes? Não. Ele deu dons aos homens. Sim. Né? E aqui não fala especificamente homem e mulher, deu dons a todos. Sim. Então todos nós temos dons. Todos. Procura um teste de dons aí na internet, tem aplicativo, você vai fazer, vai ter ali características. Sim. De dons e que você...
que acontece? A diferença é que quando nós entendemos justamente que nós temos dons e nós buscamos saber quais são os nossos dons, a gente começa a desenvolver isso. Isso é importante. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe se ela tem dons ou não, porque ela nunca buscou saber e nunca vai desenvolver isso. Por isso que e o líder ele é ensinado a desenvolver isso. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ela te leva para um novo nível em Deus, né? Óbvio, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a Sim, vida. Então, sim. quem eu estou conhecendo a verdade? Jesus Cristo. Perfeito. Na minha vida. Sim. Então, se ele nos dá dons, né? Quando eu era criança, que foi numa vigília, eu queria muito, né, receber esse dom de línguas. E, cara, foi muito doido porque se juntou eu e uma galerinha. E aí, num momento, o pastor falou: quem aqui quer falar? Aí, todo mundo, vamos lá, vamos lá. Aí a gente foi e a gente começou a orar. O pastor: ora aí, começa a orar. Beleza, aí eles começaram a orar com a gente, falou: agora começa a falar em línguas. Começa a falar. Jogaram a galera no fogo. E aí foi 1 a 1, pá, começou. Vai muito também da ousadia. Da ousadia de você se lançar, né? Naquilo que Deus está fazendo. E aí, a partir daí, a caminhada com Deus, né? Mudou, André? Ela, digamos assim, que começou a avançar. É, cara, é isso mesmo. Eu A lembro gente quando começa a avançar. na minha adolescência foi a mesma coisa, cara. Tava com muita fome no acampamento. Eu falava: não, eu preciso disso, cara. Eu quero isso, eu quero viver essa experiência. E depois daquele dia, cara, tudo mudou. Vai do quanto eu tô disposto a me entregar. Sim. Né? E é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que eu discipulo na questão ministerial. O seu ministério ele vai avançar o quão disposto você tá a realmente se sacrificar, realmente a entregar, realmente a desenvolver isso. Exatamente. Porque e isso acontece muito, né? A pessoa começa a trabalhar na igreja, ela chega num período em que tá tranquilo. Sim. Ela não precisa, tipo, se esforçar, tá cômodo. E o ministério ele nunca vai ser cômodo. Ele nunca vai ser cômodo. Essa é a verdade. Deus ele nunca vai dar uma tarefa fácil pra gente. Sim. Né? E assim, quando eu comecei a caminhar depois disso, né? Houve um tempo em que a juventude, os jovens, na época era junto, né? Jovens e adolescentes lá, começou a crescer. E aí eu comecei a trabalhar com os jovens, eu ministrava no louvor, ministrava assim, eu tocava, e comecei a crescer. E aí, quando eu cheguei em um certo momento, né, eu tinha já tinha uma percepção espiritual de algumas coisas. Sim. Né? E aí eu, junto com a liderança, falava: olha, eu acho que a gente precisa fazer tal coisa porque Deus está querendo fazer tal coisa. Você já começou a liderar. Eu puxar a liderança. Não tinha nada de liderança. O Espírito Santo já estava liderando os líderes. Não, mas tipo assim, não com muito respeito, né? Óbvio. Sim, mas tipo assim, o Espírito Santo tá falando, cara, ó, a gente pode pensar nisso. Não, e os meus líderes falavam: André, é exatamente isso que a gente tem Vamos sentido avançar, também. Glória a Deus, é isso. E era muito legal. E aí eles começaram a me puxar. E aí foi quando eu comecei realmente houve momentos em que eu tive visão. E a gente orava. Pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Glória a Deus. Né? Então foi uma época muito legal, em que a gente realmente se entrega àquilo que Deus tem para fazer, sem reservas. Sim. Né? Não importa se é incômodo. Sim. Né? E realmente a gente está disposto a colocar nossa vida ali na linha de frente. Sim. Que essa é a verdade. A linha de frente, o que é? Cara, é uma guerra. Sim. Né? Uma vez eu tive uma visão num acampamento em que foi na noite que nós chegamos. Né? Vamos ter um culto, vamos fazer o culto. Cara, e sabe quando não anda, o negócio não vai? Tá tudo travado, um ambiente pesado. Né? E aí eu me coloquei, eu fiquei quieto no meu canto, tava tocando, eu comecei a tocar e aí veio uma presença muito forte do Espírito Santo e foi muito legal porque foi uma sincronia, né? Deus ele trabalha de uma forma muito doida.
Na época, minha irmã era líder do Ministério de Louvor dos Jovens. E ela tava ministrando, tava cantando. E chegou um momento, ela parou, ela começou a chorar. A presença de Deus invadiu. Ao contrário. Ela falou que ela olhava para as pessoas e as pessoas olhavam, ela via os espíritos malignos agindo nelas. Naquele lugar. Meu Deus. Só depois, óbvio, a gente foi descobrir que a gente estava num lugar de maçonaria. Entendi. Que o dono era maçom. Do sítio. Era um local de acampamento. Meu Deus, cara. Aparentemente cristão, né? E aí, assim, eu tive uma visão que foi muito forte. Né? E eu falei, a princípio, eu ainda não tinha essa dinâmica. Eu olhei e falei, não, pô, eu tô pensando, eu que tô imaginando aqui. É uma imagem que veio aqui na minha mente. Eu que tô imaginando sempre aqui. assim, né? Mas aí começou, não é isso, você precisa falar. Porque foi doideira. Porque nós estávamos ali ministrando, e aí eu tava adorando ao Senhor, e aí veio a visão de que os demônios, cara, e era, mano, uma legião, assim, tentando entrar no local, e vinha e batia assim na porta, e saía. Como uma onda, sabe? Uma onda, eles vinham e batiam e saíam, assim. E aí, cara, eu falei, não, eu preciso falar. Eu chamei a pastora, falei, a gente precisa orar. Minha visão foi assim e tal. Ela, André, a gente também tá tendo esse entendimento. Meu Deus, cara. E aí, lá fora, no lado de fora, o pessoal que ia apresentar uma peça, eles estavam se preparando, cara, eles estavam aterrorizados. Porque eles começaram a ver vultos e começaram a ver um monte de coisa. E foi uma guerra realmente geral mesmo, generalizada. E aí a gente parou. Vamos parar tudo, vamos guerrear. A gente começou a guerrear. E aí, quando realmente o ambiente foi liberto, aí sim as coisas mudaram, as coisas começaram a acontecer, o Espírito Santo começou a agir ali, e aí vem, né? Aquilo que a gente sabe, palavra, transformação de vida. Sim. Então eu tive, assim, experiências muito boas, né? Difíceis, que eu acho que na nossa vida pessoal a gente tem, né? Sim. É natural, porque Satanás ele nunca vai estar contente. Sim. E às vezes Deus permite. Para que a gente cresça, amadureça, Sim. entenda algumas coisas, né? Sim. Então, nossa, poderia contar aqui, né? Imagina muitos anos aí de vida, já vi pessoas que emagreceram. Parece bobeira, né? Instantaneamente, cara. Uma vez foi um pastor que começou Meu a orar, Deus, cara. a galera saiu segurando a calça assim. E, a questão de ouro, você já viu aquele óleo na mão? Eu tive, num dos dias foi óleo e no outro dia foi pozinho de ouro, assim. Você chegou a ver? Na minha mão. Né? A galera saiu tinha um relógio assim, um ponteiro, virou de ouro, dente de ouro. Eu vi muito isso nos anos 90. Que é a realeza, né? De Deus, né, cara? O Espírito Santo é uma demonstração, né? Porque os sinais acompanham aqueles que creem. É um sinal, né? Não é uma cura, não é, mas é um sinal. Sim. É os sinais que seguirão os que creem, exatamente. Deus, entendeu? Cara. E assim, eu poderia passar a noite aqui falando de coisas que eu já vivi, porque eu vejo que isso é muito importante, né, André? Você estar no lugar onde Deus está operando grandes coisas. Por exemplo, eu vejo que hoje, nessa geração, muitas vezes a galera fala assim, não vou na igreja, cara, não vou no culto não, já fui no culto ontem, não vou no de hoje. Muitas vezes você está perdendo o que Deus vai fazer, porque Deus sempre vai fazer uma coisa nova, né? Então, esse detalhe que vai nos firmando, vai construindo a nossa jornada cristã, o nosso relacionamento com Deus, vai nos desenvolvendo, que Paulo fala sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento da fé, sobre o crescimento
crescer em graça e em conhecimento faz parte dessa jornada. Então, acampamentos, quantas vezes a gente já foi marcado por Deus. Se você que é jovem, adolescente, tem oportunidade na tua igreja local, cara, vai para os acampamentos. Não deixa o diabo ficar te enganando, deixando em casa sozinho. Você foi criado para relacionamentos. Sim. Isso daqui, ó, relacionamentos, você sentar, conversar, compartilhar a vida, isso gera transformação, isso gera crescimento, desenvolvimento. Eu vi recentemente um vídeo de um arqueólogo que ele é um arqueólogo, mas ele estuda muito os judeus, Jerusalém e tipo toda a história de Jesus. E ele falou que lá os judeus, eles têm um costume que é o seguinte: você chega na casa deles, eles te oferecem uma xícara de chá pelando, muito quente, você não consegue nem colocar a mão na própria xícara, você tem que segurar bem na orelhinha, né? Exatamente, bem ali na orelhinha dela. E aí, por que eles fazem isso? Porque os judeus, eles entenderam que você sentar e compartilhar é vida na vida. É tipo assim, ó, é você compartilhar sua vida, conversa, e Deus, ele fala desse jeito. Sim. E muitas vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade de cristãos místicos, porque vai assim, não, mas Deus, ele só vai falar quando eu estiver sozinho no meu quarto, só quando eu estiver orando no meu secreto. Tá, beleza, isso Deus vai fazer. Eu concordo. Só que existe 3 formas de a gente crescer no reino de Deus. Primeiro, na comunhão dos santos. Cara, na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção, o ferro afia o ferro. Então, quando a gente está na igreja, comunhão com os irmãos, pode se preparar que Deus vai gerar crescimento e desenvolvimento na sua vida. Se conecta nas pessoas. O primeiro ponto é no quarto, orando ao seu pai que está em secreto. O seu pai que estiver em secreto vai te recompensar publicamente. Segundo ponto é quando você tem ali a comunhão dos santos. E o terceiro ponto, conexões. Porque quem seria Paulo se ele não tivesse se conectado em Barnabé? Barnabé abriu portas para Paulo. Barnabé deu testemunho de Paulo para os judeus, para que Paulo pudesse ser aceito. Apóstolos, pros né? apóstolos. Ele lutou ferozmente aí para que ele fosse aceito, né? Paulo fosse aceito pelos apóstolos. Então, uma conexão levou Paulo a viver os planos de Deus. Então, a gente tem que estar atento nesses detalhes. Isso é muito importante. Então, não perca os acampamentos, os cultos de jovens, os cultos da sua igreja local. Cara, isso tudo é um modo de Deus de te desenvolver, de fazer você crescer, né, André? Em acampamentos eu tive experiências várias, né? Nossa. E o mais importante é não deixa essa experiência que você teve no acampamento acabar. Sim. Óbvio, não, às vezes você não vai ter a mesma intensidade quando você retornar, porque a gente vai para um local separado, que é longe de todo barulho, de todo ambiente de sociedade que a gente tem, para que realmente a gente tenha um tempo separado com Deus. Mas, hoje em dia você tem WhatsApp, você tem Zoom. Cara, cria um grupo de oração. Ou cria um grupo para trocar ideias sobre coisas da Bíblia. Mano, isso é muito importante, cara. Estudar a Bíblia junto. Né? A palavra de Deus, se eu não me engano, Malaquias 3,16. Quando 2 pessoas tementes a Deus se sentam para conversar, Deus, ele inclina o seu ouvido. Sim. E ele faz um memorial daquilo que foi falado. Sabe o que é isso? É uma oração. Você está conversando com o seu amigo da sua dificuldade, ou ou do momento de alegria. Cara, Deus está ouvindo, ele está escrevendo aquilo. Memorial. É incrível isso. Então, assim, quando alguém fala para você, olha, não, mas fica tranquilo, porque Deus vai agir. Deus vai fazer. Sim. Você está orando por aquela pessoa. Sim. Não é uma coisa doida? Sim, com certeza. E o discipulado também, que é se você pega no original da palavra discipulado, é transferência de vida. Sim. Só isso já diz tudo. Sim. Eu não estou transferindo conhecimento, eu estou transferindo vida para aquele que está... Por isso que, coitado, meu pessoal, eles sofrem comigo. Eu pego um pouquinho pesado, às vezes eu até me arrependo. Discipulado. Eu até me arrependo. Mas eu tento ter um olhar assim, a minha vida, tudo que eu faço, se a minha empresa tá bem, então eu vou ser,
eu sou excelente na minha empresa, eu vou ser mais excelente ainda no meu serviço a Deus. Sim. Ah, eu não me atraso na minha empresa, então para chegar na igreja eu vou chegar meia hora antes. Sim. Ah, eu vou ficar fazendo o quê? Meu, vai ter gente lá, conversa, Sim. tem um tempo de comunhão. Você tem que se conectar, né? Com as pessoas, né? Você vai ouvir alguém que às vezes você nunca conversou. E alguém que você pode levar uma palavra. Ou alguém Sim. que vai te ensinar alguma coisa. Sim. Eu vejo que uma das coisas que é muito interessante no evangelho, né, André? É que você, conforme mais você se relaciona com Deus, mais você ama pessoas. Você tem prazer em conversar, cara. Você tem prazer em desenvolver relacionamentos, pregar o evangelho, contar experiências, passar tempo junto. Isso é uma forma de Deus te usar para que você possa estabelecer o governo dele através Com certeza. através da vontade dele, cara. Com certeza, né? E se você é líder, cara, você é líder, você é o primeiro a servir. Sim. Então, se você combinou com os seus liderados, a galera, vamos chegar 5 horas, você vai chegar 4h30. Sim. Não, isso é verdade, cara. Ah, você combinou com os seus liderados, vamos limpar o chão da igreja, você é o primeiro a pegar a vassoura. Sim. Jesus liderou, por exemplo, excelência. Isso não dói. Aí é que tá o negócio. Não, agora eu sou líder. Meu, é uma coisa que me dói. Me dói porque eu sou colérico. Meu sangue vai de 0 a 100 rapidinho. Né, você chega às vezes na igreja tal, e hoje tudo bem, tem um papel de liderança, mas beleza. Aí você chega pra tal pessoa, olha, faz um favor, pega ali, tira isso daqui, vamos colocar aqui, porque tá incomodando o caminho das pessoas, a passagem das pessoas. Ah, não sou eu quem faz isso. Sim. Eu já fiz, não faço mais isso. Aí eu fico, né, tipo... No céu tem cargo? Não tem uma resposta. No céu tem cargo? E eu chego na igreja, muitas vezes eu olho o chão, cara, eu pego a vassoura, eu começo a varrer. Aí a galera se incomoda. Não, eu falo, gente, fica em paz. Vamos aqui varrer. Nós temos uma porta de vidro na entrada lá. Me dá uma agonia ver, às vezes cheia de dedo, sabe? Cheia de marca de mão. Passar Pega um alquinho lá Sim. e passo. Cara, numa boa. Por quê? Porque eu tô servindo a casa de Deus. Sim. Não importa o que eu tô fazendo. Sim. Eu falo que microfone é a última coisa que a gente pega. Sim. Se eu não consigo servir, no mínimo, Deus ele não vai me usar efetivamente ou da forma mais completa no máximo. Com certeza. Então, assim, e é o coração. Sim. Aonde está o meu coração? É uma coisa que eu busco ensinar pro pessoal, é coração, gente. Sim. Não é... E o meu coração, porque assim, o coração do homem é enganoso. Sim. Então, onde está? Eu coloco meu coração em Deus, Ele quem guia os meus caminhos. Sim. E aí eu não confio na minha própria alma, na minha própria decisão, eu confio em Deus a minha decisão. Sim. E é nos mínimos detalhes. E isso produz em nós esse sentimento, essa vida de servir a Deus. Sim. Entendeu? Então, óbvio, a gente tem que delegar, a gente dá espaço para aqueles que estão vindo. Sim. A gente tem que ensinar. Sim. E o exemplo, ele arrasta, né? Na verdade. Ele arrasta no aspecto do que quando você faz e serve, as pessoas, elas, é o que você falou, automaticamente elas falam, eu preciso fazer. Claro. Lógico, todo mundo tem a sua vida, é corrido para todo mundo, é difícil para todo mundo. Sim. Né? Eu tenho uma família, né? Às vezes as pessoas vêm e me dizem, não, mas olha, minha família não conhece a Jesus, se eu não vou... Quando eu falo família, assim, né? Tirando da sua casa, marido, esposa e filho. É família, tipo pai, tio, essas coisas. Mas eu falo, olha, se você não é o primeiro a ensiná-los... Exatamente. Que você tem uma vida com Deus. Que eles vão ver a vida, eles vão ver Jesus em você se você ensiná-los. Como?
Se você ceder a tudo, eles nunca vão ver Jesus em você. Como que você quer viver eu e minha casa serviremos ao Senhor, sendo que você não está servindo ao Senhor? E assim, mas a minha família não conhece, eles precisam conhecer. Se eu não os ensino... Cara. A importância, os fundamentos. A importância do meu serviço a Deus. Sim. Eles não vão ver completamente. Sim. Porque é muito fácil. Se você tá em tudo, beleza. Chega uma hora que eles acostumam com o fato de você não estar bebendo, com o fato de você não estar falando palavrão, com o fato de você não estar... Você precisa pregar o evangelho, você precisa ensinar, você precisa falar. Se eu tô cedendo tudo, eles se acostumam. Sim. Sim. E então, assim, se eu não ensino isso pra minha família, cara, eu não vou produzir nada. Sim, com certeza. E a nossa vida com Deus é disciplina, né? É disciplina. E você tem que se relacionar diariamente. Não tem como. Não adianta, não, tudo bem, mas se você não levar Deus a sério, você não vai viver uma vida de desenvolvimento na presença de Deus. Você precisa entender que Ele é uma pessoa, o Espírito Santo, e pessoas se relacionam. Você tem que ter essa interação, essa relação com o Espírito Santo diária, né? Exato. A galera às vezes vem me perguntar, olha, eu acho que o Espírito Santo tá falando comigo, mas eu não sei. Aí eu falo, o filho, ele conhece a voz do seu pai. Obviamente as minhas é um ovelhas processo. Ouvem a minha voz. Exatamente. É um processo. No início, realmente você vai ter dúvida. Mas não para. Né? Te deu essa dúvida? Não para, continua. E aí você precisa que alguém te ensine. Né? Como foi o processo de Samuel com Eli? Ele ouviu Deus chamando, mas ele não sabia, ele não estava entendendo. E aí quando ele fala, olha, responde assim, eis-me aqui. Que aí sim Samuel entendeu, poxa, é Deus que está falando comigo. Sim. Né? Então é importante, busquem os seus líderes. Né? Não sejam não sejam teólogos do YouTube, teólogos do Google. Né? Tem muita informação boa, não vou. Sim. Mas a gente precisa ter critério. Em primeiro lugar, a Bíblia é o nosso critério. Sim. É a nossa régua de medida. Segundo, bom senso, né, gente? Bom senso é muito importante. Né? Entre em discussões se isso for produzir algo na sua vida, se você for aprender alguma coisa. Não entre em discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Com certeza. Isso é muito importante. Na internet já entrei em muitas discussões. Hoje eu entendo assim. Outro dia eu vi um rapaz comentando de uma forma... Comentando não, desculpa. Ela colocou uma postagem falando, não, isso é a verdade. Aí eu falei, não fala isso, por favor. Sim. Porque é um assunto lógico. Teologicamente é um assunto que dá debate. Sim. Vou até abrir, a questão dos Néfilins. Sim. Nefilins, né? Sim. Nefilins. Cara, isso é um debate que você não vai ter uma resposta, você não vai ter um fim. Sim. Então, o que eu falei, olha, não afirme algo que você não tem certeza. Sim. Aí começaram a falar um monte pra mim. Eu falei, gente, desculpa, eu errei, eu entrei nessa discussão, não devia ter entrado, eu tô errado. Vou ficar na minha aqui, me deixa. Aí pronto, aí que começaram a... Não ia produzir. Porque, né, eu até falei, cara, vocês estão dispostos a aprender alguma coisa? Eu tô disposto a aprender com vocês. Vocês querem aprender alguma coisa? Isso... Agora, se eu não vou aprender nada, se não vai me gerar nada, olha, gente, Deus abençoe vocês. E uma das coisas que você estava falando aí, André, hoje você cresceu dentro dessa cultura, experiências com Deus diárias, com o Espírito Santo, e tudo isso hoje te dá fundamentos, né, para que você possa viver no ministério, construindo. Na verdade, você já está fazendo isso desde a sua infância ali junto com seus pais, e hoje você está pastoreando na igreja. Você dá aula no seminário teológico
você tem a tua empresa e trabalha, certo? Que é o seu, vamos dizer assim, seu meio de vida ali. Deus utiliza aquilo para te dar recurso, para trazer provisões sobre você. E dentro de tudo isso, ô André, é, hoje, para essa geração, que é uma das coisas que eu tava vendo recentemente, um vídeo, e eu tava falando, e esse vídeo ele falava assim, que o que mais tem gerado ansiedade nessa geração, você pega, por exemplo, o Instagram. E aí você vai rolando o Reels ali, e dentro do Reels, o que que acontece? Você rola, e aí você tem, por exemplo, você rolou, tem um tênis muito bonito. Aí você, nossa, que legal, vou comprar um tênis. De repente você rola pra baixo, uma pessoa viajando num lugar da hora, nossa, eu preciso viajar. E de repente você rola, preciso treinar, preciso ir pra uma festa, preciso comprar um relógio. Isso vai gerando uma ansiedade dentro das pessoas e vai tirando as pessoas daquilo que é a realidade, né? Daquilo que é a vida, né? E Deus, ele como a gente está conversando aqui, essa conversa está sendo bem sobre relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Deus diário, e essas coisas muitas vezes afasta você de se conectar no Espírito Santo, de se conectar em Deus. E assim, o que, que você tem para dizer para essa geração? Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que pode ter crise de ansiedade, pessoas que podem estar também com depressão. O que, que você tem a dizer de conselhos práticos para esses jovens ou adolescentes ou até mesmo adultos que estão assistindo esse vídeo agora, com toda essa sua experiência de jornada, de vida cristã, com passos práticos assim, o que, que você tem para dizer? Realmente, tudo que você disse é muito importante. E, em primeiro lugar, a gente vê aí no Instagram e um exemplo que eu uso a galera vem, não, porque hoje eu faturo 80 mil por dia, mas eu vou fazer o curso, faz o curso aqui comigo para você poder faturar. Se ele fatura 80 mil por dia, por que ele tá querendo dar um curso? Exatamente. Ele precisa dar um curso? É tanta mentirada, né, cara? Entende? Tipo, é muito irreal. É uma fantasia muito grande. É uma das formas que Satanás tem para realmente envolver a nossa mente, gerar ansiedade, né? Eu vivi isso no meu âmbito pessoal, essa questão de como essa influencers Sim. é uma coisa muito irreal. Aquela pessoa que eu conhecia que cara, ela tinha uma vida de influencer que na internet tudo era lindo, maravilhoso, mas ela chegava na casa dela, encostava o travesseiro e chorava porque era infeliz. Então não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, não adianta você poder comprar o que você quiser e ser infeliz. E aí eu dizia pra ela, né, para essa pessoa de uma forma bem clara: você quer ser feliz? Seja feliz, não coloque empecilhos, não coloque medidas ou não coloque parâmetros para que você seja feliz. Você só vai ser feliz em Cristo Jesus. Só que essa pessoa não conseguia entregar-o totalmente. Sim. Né? Você quer viver longe da ansiedade? Em primeiro lugar, não esteja só. Não esteja só. Eu sou sozinho. Cara, vai numa igreja. Sim. Tem um pastor ali que com certeza vai te receber. Com certeza. Não esteja só. Porque a gente tá sozinho, a nossa cabeça começa. E Satanás começa no nosso ouvido, né? Os espíritos malignos. E quando você vê, você já não tem paz. Né? Você não consegue sozinho? Busca ajuda. Busque ajuda. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque o Instagram, Facebook não é real. Né? E assim, exemplos práticos, o mercado de trabalho hoje está contratando pessoas mais velhas, está voltando a contratar pessoas mais velhas, porque a geração hoje não aguenta o tranco. Não aguenta um feedback ruim. Não aguenta, cara. Não aguenta uma jornada de trabalho. É muita inconstância, né, cara? O cara fica 3 meses num trabalho, já vai mudar pro outro, depois já vai pro outro, depois já vai pro outro. E eles são os avaliadores da empresa. Sim. Né? A minha irmã, ela trabalha numa das maiores empresas de consultoria do mundo.
que assim, a galera que entra nessa empresa, pô, os diretores, a galera do MIT, Harvard, Caracas. é uma outra pegada Sim. né, de nível de formação. E aí agora eles começaram a abrir um pouquinho mais para né, uma galera de faculdade um pouquinho mais normal, né? De que essa galera é anormal, digamos assim. E aí ela sentou, né? Ela é gerente, latando a parte de treinamentos na empresa. Uma das meninas falou: ah, não, olha, eu esperava mais. Eu acho que isso não está se encaixando no meu, no meu perfil. Cara, tipo assim, é uma das maiores empresas do mundo. De consultoria. E a pessoa, tipo, não, pera, eu sou melhor que isso, que essa Meu empresa. Deus, cara. Então, por quê? Porque existe isso. Hoje é a minha verdade, eu que avalio, não é a empresa que me avalia. Não é meu pastor que me avalia. Sim. Né? Então, às vezes a ansiedade, pô, busca, você pode fazer um aconselhamento pastoral, cura interior. Sim. Às vezes a sua ansiedade, ela veio lá do seu passado, de uma coisa pequena, que hoje você nem, às vezes nem se lembra, Sim. mas que o Espírito Santo pode revelar durante um aconselhamento. Sim. Ou de decisões na sua vida que você tomou, que você se culpa. Né? Hoje eu trato com um rapaz e ele sempre volta no mesmo assunto. Aí eu falo, cara, você precisa se perdoar. Porque você se culpa. Enquanto você não se perdoar, você vai viver isso. Né? Ele não dorme, ele não consegue se desenvolver. É um cara inteligente. Tá travado no problema. A nossa vida trava. Né? E, então, assim, ansiedade é um problema sério, a gente precisa levar com seriedade. Agora, quando eu alio o meu natural com o espiritual, por isso que eu falei, busque um aconselhamento. É o meu natural indo produzir algo no espiritual. Porque aí a cura ela é completa. Talvez você não vá se livrar completamente da ansiedade, mas você vai encontrar os caminhos necessários para que você entenda, poxa, peraí, tô exagerando aqui, vamos voltar. Sim. Né? Sim. Porque hoje a ansiedade ela pode ser gerada por diversas coisas. Sim. E aí você precisa entender o que está gerando essa ansiedade. Sim. Então, é o que você falou no seu caso. Poxa, como eu vou ganhar dinheiro? Isso já gera ansiedade. Produz uma ansiedade. Agora, isso extrapola o normal? Extrapola o normal, então peraí, eu preciso De ajuda. preciso de ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda. É importantíssimo. Ninguém, absolutamente ninguém é melhor do que ninguém. E autossuficiente também. A Exatamente. gente precisa de relacionamento, de ajuda, acompanhamento. Com Óbvio, certeza. óbvio, você vai orar, você vai buscar ao Senhor. Né? E entregar ao Senhor a nossa ansiedade é um trabalho em conjunto. Você precisa realmente entregar essa ansiedade. Né? Eu estive recente em Guatemala. Perdão, foi em El Salvador. Num retiro de jovens. E né, no final de um culto, um dos jovens veio e falou: André, ora por mim. Eu senti que você tinha que orar por mim, porque eu tenho um peso em cima de mim muito grande. E eu quero que você ore. Eu comecei a orar, e aí ele disse que ele não entendia o que era. Aí, beleza, o Espírito Santo me mostrou algumas coisas, tal. Eu falei, né, na oração, e aí eu falei: agora você precisa largar. É um trabalho que você precisa fazer. Chegou o momento de você deixar isso. Aí orando, eu falo: agora larga. Mano, o cara literalmente fez assim, ó. Ele largou até o corpo dele. Que bom. E aí depois, né, ele veio me trazer um testemunho e falou: olha, cara, eu durmo diferente. Glória a Eu Deus. trabalho diferente. Não é a minha oração fez isso, não.
ele deixou aquele peso. Sim. É um conjunto, Sim. entendeu? E a gente nunca vai trabalhar sozinho nisso. Sim. Permita que Deus te ajude. O Espírito Santo trabalha na sua vida. Isso é tão interessante que ele vai sempre usar o corpo para poder cuidar do corpo nesse aspecto. Sim. Você entra no corpo de Cristo, onde Deus está se movendo, que é a igreja, e você é aconselhado por líderes, pastores ali, pessoas que podem te ajudar, e isso gera cura e transformação na tua vida. Claro. Quantos psicólogos cristãos que nós temos? Vários. Que podem te ajudar. Fazem parte do corpo, fazem parte dessa ferramenta de Deus para nós, né? Por que não? Eu conheço alguns psicólogos cristãos, são fantásticos. Então a gente precisa entender, né? A gente não pode colocar uma barreira ou ser, né, aquele crente religioso. Exatamente, extremamente religioso. E é o bom senso, né? Sim. A gente precisa ter o bom senso. E uma das coisas que me veio aqui também, André, sobre esse assunto que você está falando, é sobre a importância também de a pessoa renovar a mente dela, né, cara? No sentido do que... Romanos 12:12? Exatamente. Romanos 12:2. O 12:2, perdão, né? Tem razão. Porque, na verdade, o que acontece? Isso tudo, a gente tem que... Eu tava pensando sobre isso. Quando você vê que a comunhão dos santos, na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção, e comunhão é você operar junto, que é isso que você falou. Então, assim, dentro de uma igreja local, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de pessoas que me acompanhem, eu preciso de pessoas que vão me ajudar a vencer algumas áreas que eu ainda não consegui vencer. Sim. Tudo isso é um processo de transformação. É uma jornada de fé, uma jornada cristã. Por isso que Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele não é o ponto de chegada. Não, tipo, eu cheguei em Jesus, beleza. Não, é um caminho a ser percorrido. Ele é uma o ponto vida. De partida até o ponto de chegada. Exatamente. É um caminho, é uma jornada. Não é só, não, eu cheguei aqui em Jesus, beleza, então, tipo, agora eu tô salvo e acabou. Não. Você vai trilhar um caminho, vai se relacionar com ele, você vai ter comunhão com ele. Comunhão é operação junto, é um desenvolvimento em conjunto. Com certeza. E quando eu tenho realmente essa mentalidade de ter uma mente transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É você realmente buscar entender. Uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? Você vai pegar um versículo, você vai na etimologia de cada palavra, entender o que está acontecendo e o que... Um exemplo simples, a palavra é entusiasmo. Sabe qual é a etimologia dessa palavra bíblica? Sim. Alguém cheio do Espírito Santo. Sim. Não é uma coisa doida? E é uma palavra que a gente usa como? Todo tempo a gente usa. Sim. Então, assim, não que isso exatamente seja alguma coisa, mas é um exemplo de como a gente precisa estar aberto para a renovação da nossa mente, através da palavra de Deus. E isso abre em todos os âmbitos da nossa vida. Uma coisa que eu quero até te perguntar, André, sobre a questão, o quanto é importante, fala pra gente o quanto é importante, por exemplo, na verdade, assim, todo o corpo de Cristo, né? Por exemplo, líderes, membros, o quão é importante a leitura para gerar essa transformação de mente. É chave, não é? Total, né? Conhecereis a verdade, mas conhecereis a verdade pela palavra. Exatamente. Claro, oração, jejum, nós precisamos. Mas a palavra de Deus, ela é realmente a direção. Porque você imagina, você tem um livro escrito por mais de 1000 anos, o conjunto dos livros. Sim, os livros. Sabe quantas referências existem dentro da própria Bíblia? Mais de 63.000 referências. Sim. Então não tem como dizer que esse livro não é um livro que não é completo e que é um livro que não se completa. Sim. Fala de uma coisa e outra... Não, ele fala de uma coisa só, que tem 63.000 referências que se completam. Sim.
em todos os aspectos. Sim. Né? Eu poderia dizer, esse mês nós estamos falando sobre enviados. Sim. Cara, você pega exemplos simples. Antes de Deus enviar Josué, quem foi Josué? Josué é aquele que liderou o povo após Moisés. Deus, ele diz, seja forte e corajoso. Gideão, o que ele diz para Gideão? Gideão, vai na sua força. O que ele disse para Moisés antes de chamá-lo? Seja corajoso. O que eu estou querendo dizer? O que eu tenho que ver na minha vida? Onde eu preciso ser corajoso? Entende como a gente precisa estudar a palavra de Deus? Deus pega homens improváveis em toda a Bíblia. Mergulham na verdade dele e ele faz coisas grandes, né? Claro, porque se você pega Daniel, pô, ele era um erudito, era um cara conhecido. Mas na Babilônia ele era um escravo político. Sim. Sadraque, Mesaque e Abednego eram escravos políticos que foram colocados em lugares de destaque simplesmente por serem pessoas que buscavam a Deus. Mas eles não deixaram de ser escravos. O que eu quero dizer? Numa situação improvável, numa situação muito difícil, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra. Sim. E eles foram usados por conta disso. Por causa da mentalidade, né? Por não se comprometer, não se corromper, perdão, em aceitar outras palavras, outros estudos, outros... Eles tinham entendimento, né? E você percebe que isso é tão interessante que quando o rei ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, perguntinha não era sobre quem era avô de Abraão. Ah, sim. Os caras eram formados na ciência. Então os caras tinham conhecimento, entendimento e eram estudiosos. E isso levou eles a ter uma posição, ainda como escravos, mas de governo. Sim, eles governavam províncias, né? Províncias, exatamente. Eles governavam províncias. Eles foram colocados numa posição de destaque. Sim. Ainda assim, depois disso, eles foram jogados na fornalha. Sim. Quer dizer, o testemunho deles levou a Nabucodonosor a entender que Deus é o verdadeiro Deus. Sim. Né? Então, assim, em primeiro lugar, antes de tudo, na nossa vida, a gente tem que buscar a palavra de Deus. Sim. E estudar realmente. É o que eu falei, são tantas referências. Pega um versículo, pô, esse versículo tem referência aonde? Pô, o que esse versículo quer dizer? Naquela época, a cultura da época, o que era ensinado na cultura, o que eles viviam na cultura. Sim. Pega os aspectos financeiros da época, qual era a influência para que algumas coisas fossem ditas. Sim. Ou qual era a cultura do homem, né? O papel do homem, o papel da mulher, né? Sem querer entrar em polêmicas aqui. Sim. Mas o papel de cada pessoa, o papel político, pô, tinham pessoas que eram políticas, por exemplo, né? Sem ser política. Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, antes de ser discípulo, ele era um empreendedor. Sim. Ele era um pescador, mas ele tinha o seu barco, ele tinha não só mais de um barco. Né? Nós entendemos que ele tinha um bom emprego. Sim. Que ele cuidava, ele tinha seu próprio negócio. Então ele não era um Zé Ninguém. Sim. Entende? Ele era alguém que tinha conhecimento. Sim. Pô, os outros apóstolos, todos eles tinham, né, trabalhos Sim. diferentes, coisas que tinham influência. Sim. Então, não é que Deus escolheu Jesus escolheu um Zé Ninguém. Deus separou pessoas que entendiam que elas precisavam estar dispostas Sim. a buscar além do comum. Sim. Né? E ele não foi buscar os eruditos da época, mas ele buscou pessoas que tinham conhecimento. Sim. Então nós precisamos ter conhecimento para poder ser usados por Deus. Sim. Em primeiro lugar, sermos transformados. Com certeza. Porque como eu, por exemplo, posso falar do amor de Deus para você se eu não sinto o amor de Deus? Eu não sei o que é, né? Entendeu? Nem sei por onde ele veio. Não, sim, com certeza.
eu, eu preciso ter autoridade naquilo. Sim. Ah, não é porque eu vou. Quem convence é o Espírito Santo. Mas Nunca você vai tem que ser ter eu. autoridade. Mas eu preciso ter autoridade. Só tem autoridade quem vive. Por exemplo, como é que eu André, vou aconselhar um casal casado, se eu não sou casado? Sim, Primeiro que eles não vão me ouvir. sim, Falar, mas você não sabe o que eu tô passando? sim. Sim, com certeza. Natural. Âmbitos profissionais, como eu vou aconselhar ou como eu vou pregar sobre dízimos e ofertas se minha vida financeira tá ruim? Se eu não dizimo, eu não oferto. Meu Deus, pior ainda. Sim. A Bíblia, ela nos ensina isso. Ah, de uma forma direta? Pode não ser direta, mas o Espírito Santo está falando. É o Sim. único livro que fala com a gente. Sim. A Bíblia é o único livro que você lê diante do autor diariamente, né? Todos os dias. Sim. Cara, eu começo a ler, eu leio um versículo, eu começo. Meu, eu posso pregar sobre isso, posso pregar sobre isso, eu posso montar uma pregação com dois versículos. Lógico, é uma questão de, né, Você vai estudando, você de vai quanto comendo, a você vai se palavra tá falando alimentando. comigo. Sim. Sim. Né? Não, imagina, não, pô, o cara é mega. Não, nada a ver. Mas é o quanto eu tô atento, quanto os meus olhos estão abertos para receber a grandiosidade dessa palavra. Sim. Quando você foi fundo nela, né, cara? Lembra quando a gente estudou filosofia? Lembra? Que o professor ele vinha e ele falou: Meu, vocês vão analisar a palavra de Deus, tem que analisar os mínimos detalhes. Essa garrafa, ó, ela é de metal. Tudo bem, mas que metal é esse? É inox? Bem, é inox. O que tem dentro? Como ela foi produzida? Né? Como ela chegou nesse formato? Né, pro texto, lembra? Faz perguntas pro texto. Claro, nós temos que questionar. É importante. Obviamente, com bom senso. Sempre ter bom senso. Sim. Muito bom, André. Eu acho que a gente precisa fazer um outro podcast junto. Porque são tantas experiências, tantas coisas. Se tanto deixar compartilhamento. aqui, né, a noite inteira. Não, mas muito bom. E pra gente fechar aqui, o que você tem entendido de Deus para essa geração nesse momento? Pra gente fechar. Olha, essa é uma geração que é extremamente inteligente, extremamente capaz. E tem muita possibilidade de avanço. Sim. Mas nós precisamos, né? E tem ousadia, porque eu vejo a galera é ousada, a galera é questionadora. Eu acho que o importante hoje é ter buscar uma força emocional, porque é área de dificuldade. E aí a gente pode entrar em questões de criação, questões da sociedade, porque a sociedade hoje, pelo fato de você não pode, a pessoa pode ser o que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, você não questiona, você não diz um não. Isso, ao invés de ajudar a formação, ela atrapalha na formação. Deforma, né? Quantas vezes a gente saía com a nossa mãe, mãe, compra isso? Não tinha a gente vai ver. Não. Não é não. Não é não. Acabou. Sim. E hoje quase não existe isso. Óbvio, a vida melhorou. Né? Hoje a possibilidade de você conquistar coisas, ter coisas é muito melhor. Mas os pequenos detalhes, eles fazem diferença. Sim. Então, buscar emocionalmente ser forte. Buscar realmente a sua fortaleza em Deus e o caminho correto. Porque tem tantas teorias aí. Sim. Cara, eu vejo alguns pastores falando algumas coisas, me preocupa. Porque assim, uma palavra que me agrada, uma palavra que não me confronta, uma palavra que permite que eu faça tudo, é perigoso. É perigoso, com certeza. Eu vi um pastor hoje falando: não comprometa a sua liberdade. Se você bebe,
ninguém precisa ver. Tipo, peraí. A palavra de Deus diz tanta coisa sobre a bebida. É óbvio, não vou entrar aqui nessa discussão. Eu acho que não é o caso. Mas será que é, em primeiro lugar, uma discussão que eu tenho que ter na internet? Em segundo, será que realmente é algo que eu, como cristão, deveria fazer? Porque você tem diversas argumentações. Gerou discussão, está gerando discussão, já não está no caminho. E o detalhe é, isso é tão... Isso polariza de uma forma que gera um monte de problema para um monte de gente. E é uma coisa importante? Não. Exatamente. Se não é importante, pra quê? Tipo, pra que eu vou criar uma discussão? Hoje vale mais o viral do que... Claro. O que a gente percebe, né? Os caras querem viralizar. Vale mais eu viralizar do que eu pregar o evangelho. Falar o básico. Exato. Que é o que vai gerar transformação nas pessoas. E não é só falar o básico, porque assim, a palavra de Deus, né, a revelação já tá aqui. Já tá aqui. Deus, ele não vai mudar a palavra. Ele vai abrir os seus olhos para que você enxergue a palavra dele. Sim. Da forma que ele quer te usar, da forma que ele precisa. Você não precisa inventar. Deixa o Espírito Santo agir. Sim. Né? E o que eu diria para essa geração é: não permitam que as pequenas coisas, pequenas influências, pequenos vídeos, pequenas séries, elas governem ou formem a sua opinião. Gera uma cultura em você, né? Cara, tem alguns seriados que eles estão pervertendo a moralidade da humanidade. Sim, com certeza. E a galera cresce. Não é um, não, é vários. Sim, e a galera cresce acreditando que é normal. Sim. Tenha um senso crítico, busque um senso crítico apurado na palavra de Deus. Sim. Vou te dar um exemplo. A palavra de Deus, ela não fala sobre a pedofilia. Sim. Não fala? Sim. Mas eu sei que é errado. Sim. Eu não preciso que a palavra de Deus me diga que é errado. Sim, que é imoralidade, né? Na verdade. É imoral. Ela entra dentro da imoralidade sexual. Entende? Nem vou entrar na discussão do aborto, né? Sim. Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Mas entende como algumas questões, elas são pequenas, elas deveriam ser pequenas. Sim. Porque são coisas que a gente não deveria estar se preocupando. O fato de Jesus não dizer algumas coisas não significa que ele não disse. Sim. Por quê? Na época de Jesus Cristo, pedofilia, ele precisava, vamos pegar a cultura judaica da época. Ele entendeu que ele não precisava dizer. Sim. Entende? Isso serve para diversas coisas. Sim. Então, nós precisamos ter essa moral apurada, esse senso crítico apurado. Sim. E pautado na minha experiência com o Espírito Santo, na minha experiência com a palavra de Deus. Sim. Porque senão, tudo é permitido. Sim. Quando tudo é permitido, será que realmente eu sou livre? Né? Aí a gente pode entrar na discussão do que é liberdade, do que não é liberdade. Sim. Porque assim, a partir do momento em que eu falo mas isso não me afeta, né? Isso não tem nada de demais. Sim. Eu já gero uma discussão de uma questão de que se eu sou livre, eu não preciso nem me preocupar com isso. Sim. Porque é uma coisa que eu não preciso. Eu posso viver sem, eu posso... Pra quê? Sim. Eu tenho a liberdade de não precisar daquilo. Com certeza. Se eu preciso fazer escondido, já não sou mais livre. Sim, com certeza. E quando eu falo escondido, na minha casa não tem problema. Eu tô escondendo de alguém. Sim, com certeza. Uma liberdade falsa. Exatamente, é uma falsa sensação de liberdade. Falsa sensação de liberdade. Então, eu poderia dizer muitas coisas aqui, né, para essa geração. Isso é o foco desse momento, né? E assim, tem tanta coisa boa.
busquem a Deus. Deus quer usar essa geração para alcançar. Falamos tanto sobre a ansiedade, aqueles que estão sofrendo De ansiedade. de ansiedade. Olhe para. É importante que nós olhemos para a nossa situação e entender que tem pessoas que necessitam, que estão sofrendo muito mais. Com certeza. E que nós podemos fazer alguma coisa. Pare de se preocupar com coisas pequenas e discussões que não vão me levar a nada. Vamos levar o amor de Cristo aos necessitados. Né? Sábado foi o dia de evangelização global. Pô, a gente fomos ali num lugar específico, num trânsito grande de pessoas. As pessoas começavam a ser tocadas por Deus ali no louvor, cara. E uma coisa simples. Por quê? Porque esse mundo precisa. Mais do que um influencer, precisa de alguém que leve o amor de Cristo. Que conecte, que fale a verdade, que chegue, que relacione, né? Se que você vai abrace a pessoa, claro, que pregue o evangelho para ela e exato. Que manifeste o amor de Deus. Com certeza. Se você vai ser um influencer, seja um influencer com autoridade. Muita gente sabendo falar na internet e não sabendo sentar numa mesa e conversar. Porque são frases feitas, porque é um evangelho da permissividade, do bom agrado, que massageia a alma da pessoa. O cara sabe fazer vídeo, mas ele não sabe sentar e se relacionar com as pessoas e se conectar com as pessoas. É pior ainda, né? Não tenho o que dizer. Muitas coisas supérfluas. Né, um pastor sem ovelhas, digamos assim. Exatamente. Boa. Um pastor sem ovelhas não é nada. Sim, com certeza. Ou uma pessoa, um cristão sem pessoas que ele se conecte também. Sim, com certeza. O propósito de Deus é gerar transformação através de relacionamentos. Seja por ferro afia ferro, né? Às vezes a gente ora, Senhor, me dá paciência, e Deus vai colocar aquele irmão mais chato do seu lado para você aprender a ter paciência. Glória a Deus. Então, assim, a gente realmente, essa geração não seja mimizento. Não seja Nutella. Não seja Nutella. Sim. Essa hoje a questão de sinta o que você deve sentir e você entende que tem que ser assim. Seja não feliz. Permita que ninguém... Cara... Seja livre e feliz. Sim, eu concordo, mas até que ponto? Em Cristo, né? Entendeu? Tipo assim... Tudo em Cristo. Você não pode falar isso pra mim porque me afeta. Não dá, né, cara? Nós precisamos ter esse bom senso. Sim. E eu vejo a transformação na vida de muita gente. Sim. O que Deus faz só de caminhar com o Espírito Santo. Sim. Verdadeiramente caminhar é entregar tudo. Não é entregar o meu senso crítico. Eu não vou entregar. Sim. Porque eu sou inteligente, eu vou buscar o meu conhecimento. Sim. Conhecimento por conhecimento, ele ajuda, mas ele não resolve. Com certeza. Conhecimento sem ação é só informação. Sem o Espírito Santo. Exatamente. Eu não tenho autoridade. É só conhecimento. Sem uma vida de relacionamento, sem uma vida de prática. É só informação. Exatamente. Bom. E eu poderia passar a noite aqui falando. E mais do que isso, ame, né? Ame o próximo. Sim. Não, muito bom, cara. E eu acho que a gente vai ter a segunda parte desse podcast aí juntos. Vamos fazer. Foi um prazer estar com você. A gente pode ter, de repente, mais alguém aqui. Junto, um terceiro microfone. Sim. Aí tem que estar preparado, que a resenha é longa. Então, pessoal, você que curtiu esse podcast, que assistiu, ficou com a gente aí até o fim, compartilha com o máximo de pessoas. Na descrição desse vídeo do nosso canal, você tem ali acesso às nossas redes sociais,
Siga-nos no Instagram, esteja conosco, você que faz parte da região, quer visitar a nossa igreja local, Igreja Batista Menor Sede, também tem a Cristo Centro, que é a igreja onde o André está pastoreando também, ali junto com o apóstolo Rubens, a Vivian e outros pastores, a profetisa Vivian e outros pastores. E a gente está aqui para poder servir vocês, não só virtualmente, mas pessoalmente também. Então, quando estiver em São Paulo, você que está assistindo esse vídeo, se for da região de São Paulo, Parque São Domingos, Pirituba, Santo Elias, nos visite. Você vai ser muito bem recebido para que você possa viver toda a vontade de Deus. Então, se fez sentido esse vídeo para você, compartilha com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa viver todos os planos de Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.